Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Doutor Henrique Bonaldi, tudo bem? E aí, tudo bem, gente? Boa tarde para todo mundo, para quem está nos escutando, quem está aí na mesa. Hoje é dia do médico e do pintor, mas nós estamos prestando homenagem aos médicos aqui, sabia, doutor? E abrimos o espaço para o ouvinte. Prestamos homenagem ao médico que já o ajudou na vida, enfim, tem tanta mensagem. Vou ler da Márcia aqui agora. Mandou a lista, hein? Homenagem: cardiologista, doutora Claudete Cardoso; endocrinologista, doutora Keula; otorrino, doutora Karina; gastro, doutor Jefferson. Ela vai em tudo também. Jefferson Takazaki. Doutora Corina, ginecologista; doutora Maria Inês, pediatra; doutor Rogério Pagotto. Márcia, pelo amor de Deus, Márcia, como você conhece médico? E claro, adivinha qual é o último nome que ela mandou? Qual? O senhor, pô, doutor Henrique Bonaldi. Claro, doutor Henrique Bonaldi, parabéns pelo dia do médico. É uma profissãozinha muito boa de se exercer, viu? Tem zero muito reclamação. Nobre, vocês salvam vida. Pelo amor de Deus, tem que levar muito a sério também, né? Mas é isso que eu ia falar. Isso é um ofício, Mário. Foi-se a época que isso era dom. Isso é ofício há algumas décadas, e a gente precisa encarar isso com muita seriedade. Medicina envolve muita coisa, Mário. Medicina envolve ego, envolve dinheiro, envolve... E isso é perigoso. A gente tem que se manter sempre mais empático do que simpático. E gostar de gente, né, doutor? Tem que gostar de gente mesmo. Gostar de gente, gostar de informação, gostar de leitura, gostar de trabalhar, porque não é brincadeira, né? Um plantão de 12, 24, 36, 72, passar o carnaval inteiro dentro do hospital porque não tem ninguém para assumir. Então precisa gostar de trabalhar também. Doutor Henrique, como é que você resolveu virar médico? Minha história é um pouquinho mais longa. Tem problema, pode contar. A minha primeira formação, Mário, é fisioterapia. Eu fiz fisioterapia pela Mescan, eu sou um egresso muito honrado e feliz da fisioterapia da Mescan, e eu fui fazer terapia intensiva na Unicamp, nessa época aí de quando a gente acaba, né, a graduação. Terminando a fisioterapia Rapidinho, na Unicamp... o fisioterapeuta ele trabalha dentro da UTI também, né? Às vezes o paciente tem que fazer exercícios lá, com ajuda, tem que ter um fisioterapeuta dentro da UTI. Exatamente. Hoje, por exemplo, na era do Covid aí, a gente está falando que muita porcentagem enorme de pacientes não morreu por conta da fisioterapia. A gente não tinha remédio, né? Então era a assistência que era dada a esse cara, então enfermeiro, técnico de enfermagem e fisioterapia em cima, porque em termos de medicamento a gente estava muito amputado naquela época, né? Não tinha muito o que se fazer. Então era uma terapia de suporte onde a fisioterapia é primordial. E aí, indo para a Unicamp fazer, eu descobri um mundo muito grande, assim. A Unicamp é um lugar, assim, onde a ciência é falada nos corredores, assim. E aí eu voltei de lá com essa sensação de que eu podia dar um passo diferente, não além, mas diferente. Eu senti que a coisa da autonomia, a coisa do trabalho com o diagnóstico, né, de correr atrás, era algo que era muito interessante para mim. E aí eu fui correr atrás de fazer medicina, com esse objetivo, assim, de sentar a bunda na cadeira e falar o que o Mário tem? Se eu juntar isso, o que ele tem? Que é algo que a gente treina na fisioterapia voltado aos diagnósticos fisioterapêuticos, mas não voltado à parte médica. E a parte médica foi me encantando. E como diz um amigo meu, Túlio Agresta, que é um anjo na minha vida, assim, médico, um cara que eu conheço desde os meus 15, 16 anos de idade, certa vez, ele entrou na fisioterapia comigo, Mário, e foi para a medicina com um ano, assim, sabe? Um ano depois de fisioterapia, ele entrou na medicina. E eu fui perguntar para ele falou para mim assim: Bonaldi, a sensação que eu tenho é que eu sentei na minha poltrona. É o lugar onde eu queria estar sentado, é o sofá da minha casa. É essa a sensação literal quando eu formei na medicina. Eu senti que era um sofá para mim, eu estava confortável. Que legal, então essa foi a minha história. Formei mais velho, formei com eu tinha quase 30 anos quando eu formei, terminei todas as minhas pós-graduações, eu tinha quase 36 anos, então eu fui um cara meio atrasado, sabe? Meus amigos comprando carro, viajando em lua de mel, e eu ainda estudando, parecia Eduardo e Mônica, sabe? Mas zero arrependimento. Acho que foi no tempo certo, correto para mim. Hoje eu entendo a medicina com muito mais maturidade, hoje eu entendo o meu ofício com muito mais certeza, assim. Acho que fez bem para mim esse período a mais. E quando você recebeu o seu primeiro paciente, assim, eu sei que faz residência, mas tem um consultório e chegou meu primeiro paciente.
o seu sofá, que era o sofá da sua casa, ficou confortável diante da visita ou a visita foi meio desagradável? Você lembra, assim? Já dá uma segurança por tantos anos de estudo ou tem coisas que só o tempo ensina, doutor? Não, é só o tempo ensina, não tem jeito. E hoje, não é o tempo cronológico, é o tempo de serviço, né? Quanto mais dentro do hospital você fica, melhor adaptado, melhor preparado você está. Então, vou dar um exemplo meu. Eu era um rato de hospital. Então, apesar, existe uma cardiologista aqui no estado que recebe pouquíssimos alunos com ela, sabe? E eu fiz questão, ela me mandou embora da UTI dela quando estava ainda no terceiro ano de faculdade, e eu agarrei na poltrona e falei, eu não vou sair daqui, e assim fiquei. Então, eu fiquei muito tempo dentro do hospital, ainda no processo de graduação, ainda durante a faculdade, eu fazia todos os fins de semana dentro do hospital, e isso fez muito bem para mim. Eu cheguei na residência com outra bagagem, mas eu lembro do primeiro paciente atendido só por mim, eu e Deus. Foi num pronto atendimento aqui do Espírito Santo, inclusive o primeiro que marcou, né, Mário? O primeiro que marca. Era uma menina de 12 anos de idade, com muita náusea e vômito, e eu fiz uma medicação e ela fez uma síndrome, chamada síndrome extrapiramidal, por conta do remédio que eu fiz. Então, naquele momento ali, eu precisava resolver... Mário, eu precisava resolver um problema numa menina de 12 anos de idade que eu causei. E que não tem muito jeito, sabe? Não é erro, é que acontece. Chama síndrome extrapiramidal. É danado para acontecer. Depois que você tira o sujeito dessa síndrome da primeira vez, fica tudo muito mais fácil. Mas na hora bateu um desespero tremendo, né? Eu estava diante de uma menina de 12 anos de idade, num lugar onde eu tinha pouquíssima medicação. Então, até essa sensação de que o SUS é sempre muito maravilhoso, você perde naquele momento porque você não tem todos os instrumentos que você queria ter. Mas não tem problema. Eu tinha professores que me atenderam num sábado à noite, professora Kelly Mescher, uma pediatra fenomenal, ela me atendeu e tirou essa paciente da síndrome junto comigo, porque o que eu tinha disponível lá não é o que eu tinha estudado, então eu tive que ir atrás de medicações de segunda escolha, né? E ela me ajudou e saiu, e eu lembro disso com muita clareza. Assim. Mas que teste logo quando a gente... primeiro? E o que é esse raio dessa assim síndrome mesmo, piramidal dual aí? Que síndrome é? Toma um remédio Mário, da síndrome? Anos depois, eu de plantão na UTI, médico não para de trabalhar quando está doente, né? Eu de plantão na UTI, eu e um colega meu chamado Eduardo Castro, que é um pai para mim na cardiologia, eu e ele de plantão, eu comecei com náusea e vômito, ele falou para mim assim, Henrique, vamos fazer uma bromoprida. Eu falei, vamos fazer uma bromoprida. O que aconteceu comigo, Mário? Síndrome extrapiramidal. Mário, vou te contar a sensação, ao invés de te dar o diagnóstico. A sensação é que seu corpo está saindo de dentro de você. A sensação é que você quer explodir e que sua alma quer sair para correr. Porque você tem uma sensação de sensação de agitação mesmo. A impressão que você tem é que você está querendo sair de dentro de você. A impressão que você tem é que você está amarrado dentro de você. É um negócio muito ruim. Então você fica agitado, desorienta, você tem heteroagressividade, né? Você fica agressivo, às vezes fala coisa com coisa. É muita agitação que você fica. Parece o Exorcista, parece que é a menina que fica girando o pescoço. Gente, essa é a sensação. E um remédio provoca essa síndrome? Um remédio para náusea? Isso, aí... e eu não saí com a primeira medicação que faz para retirada, eu saí com a segunda, então eu tenho um vídeo disso, uma hora eu vou aí mostrar para vocês o vídeo, porque ele muito brincalhão, sem vergonha, ele filmou eu com essa piramidal para gravar pro resto da vida, de vez em quando, uma vez por ano ele me manda aquele WhatsApp, do nada assim, chega o meu vídeo. Você com a síndrome mas é bem inocente, viu? Para quem está nos escutando, síndrome extrapiramidal por conta desse tipo de medicação é geralmente uma síndrome autolimitada, ou seja, ela tem hora para começar e hora para terminar, mesmo se não fizer medicação, e ela traz poucas complicações graves. É muito ruim de sentir, é muito ruim de ver, mas fisiopatologicamente falando, ela não é uma síndrome que traz grandes gravidades, não. E a pessoa toma um remédio para náusea, pode ter essa síndrome. E um outro remédio cura essa síndrome? Acaba com ela? Não é só remédio para náusea. É que o mais comum e disseminado é remédio para náusea. Danado para dar, com bromoprida, com metoclopramida, com essas medicações que a gente usa para contar com náusea e vômito mesmo. É danado para dar. Tá. E é um diagnóstico fácil, doutor? É difícil, assim? Você já bate o rim? Não, fácil. Por quê, Mário? Porque agitada você pode ficar. Não, porque você chega lá vomitando e o cara que está vomitando, geralmente ele está no estado geral ruim, né? Você bate o olho nele, você vê que ele está meio pângua, ele está meio ali devagar. E do nada, quando você dá a medicação, o que você esperaria de melhora de estado geral, o cara ficar bem, parar de vomitar, começar a ingerir líquido de novo sem problema nenhum, de repente você é chamado no quarto que ele está agarrado no teto, ele está virado no giraia, como diz o outro. Então não é difícil, não.
é fácil. E tratar também não é difícil, não. São medicações, de certa forma, comuns, assim, que tem. Mas é pior a sensação. Tá nos escutando aí, se puder dar um relato pro Mário, escreve no WhatsApp aí pro Mário para explicar. É ruim mesmo, não é brincadeira não. Não, Deus me livre, se eu for parecer o Exorcista, o filme, tô fora dessa cena. É a sensação que você tem que seu pescoço vai girar 360 graus. Você tá doido. Boa tarde, passando para agradecer ao doutor Henrique. Ele me orientou a procurar um cardiologista devido às fisgadas no meu peito. O David mandou mensagem pra gente, você orientou o David. E com o eletro, o médico revelou toda a minha vida só na leitura do eletro. Meu problema é a ansiedade mesmo. Me passou o remédio Alprazolam, sei lá. Já estou bem, graças a Deus. O David está agradecendo a você, não por uma consulta no consultório, mas por uma participação aqui no CBN Cotidiano. Essa é a maior vantagem de estar aqui falando, né, Mário? A gente se diverte, a minha terça eu já falei declaradamente que eu começo melhor minha terça-feira do que minha quarta, do que minha segunda, mas o grande valor do nosso trabalho aqui, mesmo que de uma forma muito irreverente, é exatamente essa, tentar entregar conhecimento, porque com conhecimento o cara é capaz de resolver a vida dele na casa dele, né? A senhora de 80 anos, quando ela entende o que está acontecendo com ela é capaz de dar valor ao remédio que ela toma, no médico que ela tem que ir, no exame que ela ia, não vou fazer esse exame não, que eu estou cansado. Eu aposto que depois de entender, o sujeito levanta e faz, né? É aquela velha frase, né, Mário? Até você saber a diferença entre o certo e o errado, você até faz o errado. Depois que você sabe a diferença entre certo e errado, é muito difícil você ter coragem de errar, né? Às vezes a gente fica na dúvida, tá certo ou errado o que eu estou fazendo, mas tudo bem. Aí é a questão filosófica. O Vander, aproveitando que é dia do médico, uma pergunta ao doutor. Como é um médico passando mal, doutor Henrique? Ele vai logo para o hospital? Ou ele fica se autodiagnosticando? Ele pensa o que pode ser? Qual o pensamento de um médico nessas horas? Não sei se o senhor vai conseguir explicar. Não, o Vander diz, não sei se eu consegui explicar meu pensamento. Explicou sim. Quando o médico é paciente, como é que geralmente os médicos reagem, doutor? Médico é bom paciente? Ô, Vander, não é péssimo paciente, porque como o cara domina as grandes possibilidades do diagnóstico de que ele está sentindo, está com dor no peito, ele sabe que pode ser gás, que pode ser osso muscular, que pode ser um trem no pulmão, aí ele acaba postergando. Então essa é a maioria. Mas tem médico hipocondríaco que vai, com o primeiro espirro que ele dá, ele está no médico também. Isso aí é possível. Eu, Henrique, sou um cara bem difícil de ser paciente. Uma certa vez eu tinha minhas duas meninas, eu tenho duas filhas, né? Uma delas era de berço ainda, a mais nova. E aí eu comecei a passar mal dentro de casa e minha mulher falando para mim, procura um médico que você não tá bem, eu tô olhando para sua cara, minha mulher é educadora física, né? Aí eu fui enrolando, Mário, enrolando, uma determinada hora eu sentei no sofá e disse para ela assim, eu vou apagar, você vai ligar um 92 ou pro Adenilton, que é um amigo meu médico. E eu apaguei, e eu acordei com pelo menos umas 4 pessoas dentro da minha casa, uma preocupação tremenda, e depois daquele dia ali, quando eu começo a passar mal, minha mulher põe eu para fora de casa e fala, enquanto você não resolver, você não... Eu achei que você estava morrendo aquele dia, porque era indigestão, eu desmaiei por indigestão, não era nada grave, mas você vai levando para frente, entendeu? Porque você acha que você sabe o remédio que é para tomar, médico é um bicho difícil, cara. Doutor, mas o senhor tem umas experiências, o senhor, com todo respeito, o senhor me perdoe, mas o senhor vai tomar um remédio para náusea, tem uma síndrome que o senhor parece a mulher do Exorcista. O senhor tem uma indigestão e desmaio, eu tenho indigestão direta, nunca desmaiei. Meu estômago é danado. Eu desmaiei com 12 anos por conta de náusea e vômito, aí desmaiei agora quando eu tinha isso. Eu tenho 40, eu devia ter uns 37, 36 anos. Meu estômago é danado de ruim. Percebemos. Bom, aproveitando que é o dia do médico, Márcia, meu irmão, doutor Henrique, é educador físico. Está fazendo medicina agora com 49 anos. Está no 4º ano de medicina. Michel Maio, o nome do irmão da Márcia. O que você diria para ele, hein? Para Márcia, vai em frente, 49 anos, no curso de medicina. Sempre, Mário. Vai sentar na poltrona que você sempre sonhou sentar. É isso mesmo, bola para frente. A gente não sabe que horas termina. A gente tem, infelizmente, colegas de turma aí que às vezes o cara padece durante a faculdade com 19, 20 anos de idade e o outro que forma com 80 ainda trabalha 9 anos lá. Imagina. Quantos médicos com 70, 75 anos de idade caiu para dentro do Covid, Mário, e nos ajudou naquela história toda? Imagina. Pau na máquina, como diz o outro. Vai embora, seja feliz. Vai embora. 40 anos. Márcia falou, desculpa, 40. Tá bom, Márcia. Vai assim mesmo. Vai dar incentivo aí pro seu irmão. Doutor Henrique, o senhor já falou uma vez aqui, eu até tentei comentar com a professora Juliana, esqueci aquela palavra que o médico conversa na consulta, que são 3 etapas que o senhor falou, porque eu já ouvi médicos experientes e médicos jovens também dizendo isso. Olha, hoje na medicina falta
olhar para o paciente. Falta, em muitos casos, não na maioria, evidente, gostar de gente, conversar com a pessoa, perder um tempinho a mais na consulta. O senhor compartilha desse pensamento? Não sou eu que estou dizendo não, tá? Eu estou dizendo que eu já ouvi de alguns médicos experientes e outros mais jovens. Não, mas você vai escutar isso toda hora, Mário. Isso é a mais pura verdade. Mário, hoje, metade da falta de valorização que nós temos não é culpa de governo, não é culpa da população, é culpa nossa. Nós estamos fazendo uma medicina muito pior do que era feita há 100 anos atrás, não tenha dúvida. E olha que é um absurdo, paradoxal, né? Tem exame, tem remédio, tem evolução. Pô, Mário, tem vergonha eu não escutar um doente meu com tanta coisa que eu posso fazer por ele hoje. Pô, o cara que quase não tinha nada para fazer por ele há 150 anos atrás escutava, como diz o outro, cara, de que eu não vou escutar o homem agora? Você tá maluco? Não é porque tem pressa, porque tem que atender outro, porque o plano de saúde, não é isso não? Isso aí, mercadologicamente falando, é muito mais interessante, não só pelo volume de pacientes que você atende, como pelo lobby das empresas. Então o cara te vende a falsa ideia de que uma ressonância de coração resolve 100% dos seus problemas. Não resolve. Ele cria mais problemas. Se você aplicar o melhor método de diagnóstico, o melhor exame no mundo no sujeito, sem saber o que ele tem, você vai achar, eles chamam isso de incidentaloma, você vai achar uma bagaceira de coisa que o sujeito tem, que ele ia morrer com aquele trem, nunca ia te dar problema, e você não resolveu o que ele tinha e arranjou mais problema para o cara. Confunde o diagnóstico da gente. Então, a premissa básica, Selmo Celeno Porto, é o cara que mais fala disso no país. Tem 200 mil livros, o livro dele básico é um galalau de 8 mil páginas, e ele fala exatamente isso, 80% do seu diagnóstico está no que o doente fala, não está nem no exame físico, você não precisa pôr a mão nele em várias situações. As mais clássicas são as doenças psiquiátricas. Quem já viu um exame físico de um psiquiatra durar meia hora? Isso é raríssimo. E não é porque o cara é uma orelha do médico, não é que ele não precisa, porque no caso dele, 100% do diagnóstico está na conversa. Então, deixar de lado a conversa para diagnóstico é um absurdo, é um absurdo. E aí depois, 15% é exame físico e 5% é exame complementar. Então chama exame complementar. Mário, isso virou cultura entre as pessoas. Está super difícil você convencer uma família, um paciente, de que você não precisa daquele X exame. Está super difícil, porque está todo mundo crédulo de que exame é o que resolve. Não resolve, meu bem. O que resolve é você sentar na frente de um médico decente, para você contar a história da sua vida, para ele dar o diagnóstico certeiro. Assim, só para a gente ter uma ideia se o médico está conversando com a gente adequadamente ou não está. O senhor acha que eu chego no consultório, doutor, estou com uma dor aqui nas costas, o quê? É pelo menos uns 10 minutos de conversa, claro que não vai ter um número preciso assim, mas eu tenho que sentar, tenho que olhar para ele, tenho que conversar, falar que é meu pai, minha mãe, enfim. Tem que ter uma... como é que o senhor falou dessas etapas? A anamnese, não sei o que, o senhor contou. Anamnese, exame físico, exame complementar. São as três rotinas de quem faz clínica, né? Ô, Mário, é muito difícil falar em tempo por causa do seguinte, você chega na frente do ortopedista com o joelho inchado, falando para ele que você estava jogando bola, o cara não tem o que perguntar para você. Sabe. Entendeu? Uhum. É uma anamnese muito curta mesmo. Você chega perto do neurocirurgião, com a cabeça cheia de sangue, sendo um cara com pressão alta, não tem que fazer muito diagnóstico. Agora, você chega perto de um sujeito, onde você tem que descobrir de onde está vindo a febre do cara, lascou. Você tem que conversar com o cara 10, 15, 20 minutos só de conversa, para você entender de onde é a febre. Você chega para mim com dor no peito, eu não faço anamnese de dor no peito com menos de 10 minutos de jeito nenhum, principalmente dentro do consultório, que você tem que perguntar outras coisas. Então, mais do que tempo, é o interesse, cara. O cara vai te olhar dentro do olho. O cara vai se importar com a história que você está contando. Você vai contar a história, o cara vai parar o que ele está fazendo. Ele não está no celular, ele não está com a caneta na mão rabiscando, ele não está puxando assunto de política, ele está olhando dentro do seu olho, interessado no que você está dizendo. Ele vai fazer perguntas chaves que você nunca pensou em perguntar para si mesmo. Se 100% do que você leigo conta basta para o médico e ele não faz pergunta nenhuma, provavelmente ele não está interessado. O médico se interessa e faz perguntas que você não sabe. Ele estudou 10 anos para te fazer perguntas que você não sabe que são importantes. Então, eles chamam isso, Mário, um dos caras que mais escreve isso, inclusive, é o mesmo Selmo Celeno Porto, eles chamam isso de relação médico-paciente. O que determina sucesso
de um diagnóstico, de uma terapia, de uma estrada que você vai ficar aí com, às vezes, os tratamentos oncológicos, aí o cara fica tratando câncer por um ano e meio, 2, 3, 4, é relação médico-paciente. Você tem que confiar no médico que está te escutando, que por vezes ele mata a charada em segundos, por vezes, meu amigo, ele demora 3, 4 consultas para descobrir o que você tem. Eu tenho paciente assim, que volta no consultório no primeiro... no primeiro mês, Mário, eu tenho paciente que volta no primeiro mês 3 vezes, uma vez por semana, o cara vai lá, filhão, eu não sei o que você tem, você vai fazer tal coisa e vai voltar para mim, filhão, não sei o que você tem, você vai anotar tal coisa para mim e vai voltar aqui, e é assim mesmo, você vai construindo, diagnóstico não é questão de tempo, é uma questão de interesse. Perfeito. Deve ser um desafio intrigante e assim, bacana pro médico quando ele conquista, né, quando ele descobre, volta aqui, Marcos, já sei, vou te ajudar. Deve ser demais essa sensação de ajudar, sim, uma pessoa, ajudar a melhorar a saúde, evitar dor. Olha o depoimento do William, doutor Henrique, nosso ouvinte. Eu estava com dor de estômago. Tá me ouvindo, doutor Henrique? Tô. Então o William falando. Eu estava com dor de estômago. Fui ao gastro. Ele me passou uma endoscopia, viu a biópsia e me passou um remédio e uma folha para restrição alimentar. Em todo esse processo, não ouvi a voz dele 3 vezes. É frustrante. Estou pensando em outro médico. É o William que está dizendo isso. Pode ir em outro, meu amigo. Pode ir em outro. Médico. Não é, o cara não é um técnico que só faz exame. E porque existe aquele médico que não está afim, ele só faz exame. Geralmente ele vai para uma especialidade onde ele vai perdendo contato com o paciente, né? Ou ele vai para gestão, ele vai para imagem, ele vai para outras coisas. Então existe isso. É direito do médico, certo? Mas o cara que trabalha com diagnóstico e tratamento, olhando para o olho do doente, ele não tem esse direito. Esse cara precisa trocar. Inclusive, Mário, deixa eu falar um negócio que as pessoas precisam entender. O acertar na medicina, ele é o aceitável. Para nós, a gente treina para acertar. Então, essa coisa de vangloriar porque eu fiz, porque eu aconteci, ela é uma coisa meio egocêntrica. Cuidado com esse negócio aí. A gente foi treinado para acertar. O ruim é quando a gente erra. É vida real, assim, vida não tem esse negócio de, olha aqui que eu acertei 10 vezes e errei uma. Se lascou, você olha para o 1 e não erra de novo. Esse é o raciocínio do médico o tempo inteiro, de não errar com o próximo. Porque acertar é o cotidiano do cara, ele é pago para isso. É que tem hora que, infelizmente, não é possível. Mas a gente treina para sempre acertar. Então, o que a gente tem que fazer é sempre olhar para os momentos de erro, que eles acontecem diariamente, não tem jeito de acertar toda hora. Mas você tem que exercitar a capacidade de não errar mais, tentar corrigir a todo tempo, a todo momento. Então, cuidado também, porque na rede social, Mário, a gente escolhe o que a gente fala. E está super comum nas redes sociais agora o La Garantia Soy Yo, o Dr. Ray do negócio. Olha aqui para mim como eu sou bonitão com a minha barriga tanquinho. Cuidado com esse trem, moçada. Porque isso pode não querer dizer ciência, isso pode não querer dizer efetividade no tratamento. Procure médicos que vocês saibam que são bons através de outras notícias que estão somente na rede social. Eu fui um cara que fui da rede social há pouquíssimo tempo atrás, bombástico lá, e tinha gente que sentava no meu consultório só porque me viu na rede social. Para todos, eu disse, errou, bicho. Se você chega aqui, eu não sou capaz de fazer o trem. Então, cuidado com esse trem. Analisa mais do que o cara está te mostrando. Você precisa entender ele mais. A relação médico-paciente passa por caminhos muito mais profundos do que só ver o cara lá com um terno bonito falando coisa bonita. Doutor Henrique, hoje é dia do médico, então a gente está falando mais sobre esse ofício tão nobre e homenageando os médicos. Faltam ainda 2 minutinhos, eu só queria uma palavrinha do senhor sobre o nosso amigo doutor Google. Melhorou a vida de vocês ou piorou quando a gente já chega, doutor? Já sei. Já dei uma gugada aqui. Essa dor só pode ser inflamação, começou lá, subiu, tá aqui, tá no Google. Pode me dar o tal remédio. Isso para o médico é irritante, de alguma maneira ajuda. Como é que o doutor Google mudou a maneira de atender? Ele só dificultou um pouco mais, porque a gente tem que explicar um pouco mais. E isso não é o problema. O problema é o cara que não chega até o médico porque ele confiou no doutor Google. Esse cara é o cara que arrebenta com a gente. Intoxicações por remédio, o cara tá chegando lá cheio de sintoma porque tomou remédio errado. Tá chegando infartado porque confiou no vizinho, porque achou que o vizinho sabia mais do que. Então, isso é que é ruim. Quando chega até a gente, Mário, não tem problema. A gente conserta o que ele achou no Google. E o contrário também é verdade. Então, os pacientes que chegam virgem de Google e a gente consegue mostrar para ele aonde que é a fonte fiel e boa do que ele tem, é maravilhoso. Você sai do consultório sabendo que você tem um baita texto para ler lá na Sociedade Brasileira Digital. Então, é um ótimo ofício. O que é ruim? É o cara não chegar até o médico porque ele confiou no Google. Não faça isso. Você atrasa o diagnóstico da sua doença e você vai padecer desse trem.
Henrique Bonaldi, médico, agradecendo a você pela participação e prestando essa homenagem a você também, porque o Gilmar, a Márcia estão lhe dando parabéns pelas palavras aqui. Eu vou homenageando todos os médicos cuja função é muito nobre, é nos ajudar a melhorar a nossa saúde. Parabéns, doutor Henrique, obrigado pela paciência conosco no CBN Cotidiano. Até a próxima terça. Tchau, gente. Vamos com Deus. Feliz Dia dos Médicos para todo mundo aí. Muito obrigado, viu, Mário? Eu fico lisonjeado do lado de cá. Mas Tchau, não é um parabéns protocolar. Estou falando aqui com pureza d'alma. Parabéns mesmo. Dando parabéns para o senhor, a gente parabeniza todos os médicos. Tchau. Boa semana para todo mundo. Bora trabalhar.